Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a pastora Cristiane para mais uma live sobre o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Ana Cristina Wolff, e ela vai já entrar nessa live. E eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me concede para falar de um tema tão importante, a saúde do nosso corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E é o desejo de Deus, meus amados e minhas amadas, que a gente cuide desse corpo. E Deus moveu meu coração e eu fiz o convite, essa grande mulher de Deus, nutricionista, ativa na obra do Senhor, chamada pelo Senhor para curar mulheres, né? Curar pessoas que sofrem com distúrbios alimentares, com obesidade, com falta de amor próprio. Então, para mim é uma honra, é uma alegria. Ontem estivemos juntas ali no aniversário da nossa querida Natália Varela. E é muito bom conversar com pessoas que têm compromisso com Deus, com a obra de Deus, têm propósito na vida de usar os talentos naturais, os talentos que Deus deu para cada uma de nós em favor do reino de Deus. Como eu falei, para quem entrou agora, eu sou a pastora Cristiane Eleutério, glória a Deus, e temos hoje o prazer de fazermos juntas essa live, doutora Ana Cristina, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? E eu espero que você, nessa noite, seja abençoada. Ei, querida! Boa noite, minha querida, a paz do Senhor. Eu estava falando aqui como é um privilégio tê-la comigo nessa live, nesta noite, com o propósito de abençoar vidas, não é? Porque é um privilégio grande, né? Doutora Ana Cristina, se apresente para as pessoas que, porventura, ainda não a conheçam. Pastora, primeiro, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite. Você é uma mulher que eu admiro demais. Amém, glória a Deus. Eu lhe conheço desde aquela época das orações lá na sua casa. Sim. Há muitos anos atrás. Então, você é uma mulher de Deus que eu amo muito, que Deus abençoe, viu? E vi o seu processo de emagrecimento, tá linda. Linda, glória a Deus. Né? E ontem nós estivemos juntas no aniversário da Natália Varela, né? E foi um encontro tão abençoado por todas as coisas. Teve um versículo. Antes de nós orarmos, eu queria só falar esse pequeno testemunho que marcou a minha história. E esse versículo saiu da sua boca, dos seus lábios, que é Provérbios 23:2, que diz assim: mete uma faca na garganta se tu és homem glutão. É uma palavra forte, é uma palavra de confronto, porque às vezes Deus, ele tem a multiforme graça, doutora Ana Cristina. Ele fala como ele quer, ele é Senhor. Mas ele conhece cada um de nós nas nossas particularidades, na nossa individualidade. E ele sabe como lidar. E aquela palavra verdadeiramente veio de confronto à minha vida, não é? Porque é uma palavra forte, né? Não é uma palavra light, é uma palavra verdadeiramente de admoestação. Exatamente. É uma palavra de admoestação. Já se passaram alguns anos e eu nunca esqueci nem de você, nem daquela consulta que eu tive com você, e nem desse versículo que efetivamente marcou a minha vida. Mas vamos orar para dar início a essa live tão maravilhosa que o Senhor preparou. Posso orar por você? Com a maior alegria do mundo. Amém. Querido Deus, muito obrigado pela vida da doutora Ana Cristina Wolff. Obrigado pelo talento, pelos dons, pelo chamado, pelo propósito, Senhor. Deus, não somente do que ela passou, esse processo de emagrecimento na sua própria vida, essa mudança de estilo para te agradar, Senhor, mas principalmente porque ela compreendeu o chamado que é abençoar vidas. Como eu disse no início dessa live, Senhor, nós somos
somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E esse corpo é templo e morada do teu Santo Espírito. E nessa noite, usa a vida da tua filha como tu já tens feito, Senhor. Que seja como uma flecha que acerta o alvo, que seja um instrumento refinado nas tuas mãos para levantar os caídos e para dar força àqueles homens ou mulheres que venham entrar nessa live ou posteriormente venham assistir através do IGTV. Pai, essa live que vai confrontá-los. Não, Senhor, com o propósito de rebaixar ninguém. Ao contrário, com o propósito de levantar, de abençoar e trazer cura, Pai. E nessa noite eu entrego a tua ungida em braços de oração. E é para a honra e glória do teu nome que nós estamos aqui nessa noite, Rei da Glória. Nos usa, nos abençoa em nome. Linda. Oh, coisa Glória linda, oração gostosa, eu recebo. Amém. Eu recebo esse bálsamo, esse óleo. Como é bom, né? Como é gostoso. Verdade. Como é gostoso estar nos braços do Pai. Né? Tem uma música que eu amo muito, né? Que se eu cantar eu choro. Você me conhece, né? Eu sou bem mole, né? Que ela diz assim: quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Verdade. Né? Então, onde assim, estiver, clamar pela glória, a a glória. glória de Deus. Amém. A minha pastora, a pastora Janete, sempre diz que essa música é a minha cara. Eu não sabia que é uma música favorita da sua playlist também. Olha aí. Gente, eu amo, porque assim, é um lugar secreto, né, que a gente entra. E quando a gente entra nesse lugar secreto, Deus, o que que Ele quer de nós? Só o nosso coração. E que Ele consiga, né, com que a gente se torne parecido com Ele. Verdade, glória a Deus. E como que a gente se torna parecido com Ele? Renegando a nossa carne. Isso. Porque a carne, ela é morta em pecados e delitos. Isso. Porém, é mortificar essa carne, não é? Mortificar a nossa carne. Isso. Porém, dentro do nosso corpo, está cravado o nome de Deus em cada gene. Em cada gene. Eu vi um grupo de pesquisas, um pesquisador, pastora. Aliás, são 25 homens, os mais importantes do mundo na área da pesquisa. Estão encontrando coisas interessantes a respeito do DNA humano e de coincidências que acontecem com o nosso corpo. E eles viram que há uma sequência numérica, o número 10, o número 5, o número 6 e o número 5, que se repetem no DNA humano. E esse número, no alfabeto hebraico, significa Javé, que é Deus. Aleluia, eu creio. Dentro do DNA humano. E que nós, geneticamente falando, nós somos 99,9% iguais. E só 0,1% diferentes. Isso nos faz filhos do mesmo Pai, que é Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. E eu não sabia dessa informação tão linda. Aleluia. Essa informação, ela é confortante, né? Porque ela gera a paternidade. Nós somos testemunhas legais do Deus vivo nessa terra. E tira de alguns aquele espírito de orfandade. Nós temos um Abba, nós temos um Pai que se importa conosco, né? Isso. E eu estava, antes de entrar nessa live, eu orei, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor, e peguei alguns versículos para quem está entrando agora, entender qual o propósito dessa live. Você me contou um testemunho seu, pessoal, de vida também, que me marcou, né? Que foi o início, quando você começou lá em São Paulo, esse curso de nutrição, né? Sua graduação, Sim. Na qual depois Deus desenrolou um rolo, um mistério, um manto de poder, aleluia, para não somente para te alcançar, mas para alcançar milhares e milhares, não é? E Deus tem feito assim na sua vida. Então, foi a partir desse curso onde você entrou para tentar resolver, eu creio que foi assim, algo pessoal,
Deus Isso. mudou efetivamente a página da história, da sua história, mas não visualizando somente a Ana Cristina, mas milhares de mulheres e homens também que têm lutado contra a obesidade. Ou então a anorexia, que é a falta, né? A obesidade é o Isso. excesso, né? Os Tá falando... desequilíbrios, né, pastora? Exatamente. Todos E os aí, desequilíbrios. eu pesquisei, eu sei que você é a expertise nessa noite, mas eu olhei, para quem não sabe, assim, eu olhei algumas coisas para clarear sua mente nessa noite. O que é a glutonaria? É o ato de você se alimentar em excesso e de forma desregrada. Não é? É você passar do que seria o ideal para a sua nutrição, para a energia que você desprende e gasta no seu dia a dia. Né? Assim, Exatamente, exatamente. Então, a Bíblia tem diversas passagens que fala não somente o versículo que a doutora Ana Cristina passou para mim no consultório dela, que foi Provérbios, capítulo 23, verso 2. Não, tem outros e outros versículos que fazem menção à mesma coisa, que é o pecado da glutonaria. Não é isso, amada? E antes de você discorrer, eu queria ler só alguns provérbios para você entender como é importante você cuidar do seu corpo. Tem pessoas que acham que é pecado, que é vaidade, que Deus não quer isso. E não tem nada a ver, isso é religiosidade. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus quer que a gente seja saudável. Sabe por quê? Porque Ele quer nos usar. Ele quer nos usar para a glória do nome dEle. Como é que Ele vai usar um corpo doente? Como é que Ele vai usar um corpo que está em falência? Doutora Ana Cristina, eu passei pelo processo de emagrecimento, foram 31 quilos. Eu ainda não cheguei a ser ainda ao que eu tinha pensado, né? Já estou bem próximo, mas ainda não alcancei, vamos dizer assim, o peso ideal que eu considero para mim. Mas não sei, pode até ser que eu já esteja nele, não sei. Mas você está linda. Você tá mas de qualquer forma, eu queria testemunhar que depois do processo de emagrecimento foi um conjunto, não é? Eu nunca malhei, eu nunca pratiquei atividades físicas regulares. Eu entrava, saía, eu não me firmava, eu não conseguia dar continuidade. Então, eu entendi que não era só a alimentação, era praticar exercícios físicos. Também. Dormir bem, eu precisava dormir, porque eu dormia muito pouco. Eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, e tudo isso contribuiu negativamente para a minha vida. Então, com 40 anos, eu já estava hipertensa, tomando remédio para controlar a minha pressão arterial. E daí foram outros e outros problemas, não é? Mas eu louvo a Deus que fazem 1 ano e 4 meses que eu consegui essa bênção, né? Essa vitória. E para honra e glória do Senhor, eu estou livre do remédio da pressão. Eu estou na academia para honra e glória do Senhor. E no início foi difícil, porque eu tive, como você falou no início dessa live, mortificar a minha carne, doutora. Eu ia para a academia como um culto, como se eu fosse adorar a Deus na academia. Não é? Por quê? Porque eu não queria fazer aquilo, mas eu sabia que eu precisava. Então, eu ia como um culto, como uma adoração, como uma prática espiritual, um exercício espiritual. Entendeu? E você falou uma coisa linda, né? Você falou que cantava aquela música, deixa queimar. Queimava, porque doía, né? O músculo e queimava. E eu aí a minha personal, a Nessi, um beijo, Nessi, se você estiver nos vendo, ela dizia, Cris, deixa queimar, deixa queimar. Eu queria chorar, porque estava ardendo. Ela botava lá a carga, né, nas máquinas, e eu não aguento não, Anesi, ela deixa queimar. Que então, linda. Quando eu escuto esse louvor, eu pulo de alegria, porque verdadeiramente tem que queimar. Nós somos o holocausto, temos que deixar queimar, não é verdade? É verdade. Assim, o que eu acabei não falando, né, no começo, foi a respeito da minha vida, né? Isso, então, assim, exatamente. Qual foi o momento
que eu comecei a me cuidar. Certo. Eu pesava 102 quilos, 102 quilos. E um dia eu comi em excesso, comi bastante pão, comi muita coisa. E eu fui para o Ibirapuera caminhar. Eu morava lá em São Paulo. E naquele dia, a hora que eu estava atravessando a rua, um moço disse assim: vai logo, sua baleia gorda, atravessa logo, sua gorda. Vai, seu saco de batata. E assim, me xingou muito, né? Uhum. E naquele momento, eu chorei demais e pedi a Deus que me ajudasse. E eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, eu não tenho controle sobre aquilo que eu como. Eu como um pão carioquinha, depois eu quero doce, daí eu como doce, eu quero açúcar. E eu preciso, Pai, da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. E naquele momento, a doce voz do Espírito Santo, que, como você falou no começo, pastora, o Espírito Santo sabe como nos admoestar, né? E naquele momento, ele disse assim: quando eu como, quando você come feito um porco, existem muitos que passam fome. Guarda a parcela dos que têm fome e coma somente o necessário. E a partir daquele momento, eu passei a consagrar todas as minhas refeições a Deus e pedi para que o Espírito Santo me guiasse em relação ao alimento. E a partir dali, eu lembrava das pessoas que estavam passando fome e eu comendo em excesso. E ali eu não consegui mais comer em excesso, porque imaginar que alguém não tem o que comer e você comendo feito um porco, aquilo realmente é constrangedor. É constrangedor, né? Uhum. Porque eu não gosto de ver a fome. Eu não gosto de ver a fome. E eu sinto até que existiu uma profecia nessa fala, né? Nessa comunicação do Espírito Santo. Guarda a parcela dos que têm fome. Então, qual é o nosso papel nessa terra? A gente praticar o ID de Deus, né? Para que a gente dê a quem tem fome, para que a gente dê a quem tem sede a palavra de Deus, porque dentro de nós existe um buraco que nem comida, nem pão de queijo, nem bolo, nem pão jamais será capaz de saciar. E só a palavra do Senhor. Dentro do nosso coração existe uma dor que o único que pode saciar não é marido, não é um amor, não é filho, não é ninguém. Existe não é um lugar, loja, não é compras, né? Nada. Existe um lugar que pertence a Deus. E que quando você não busca, você vai sentir fome, você vai sentir fraqueza, você vai sentir falta de algo. Porque Deus diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Tem gente buscando pão, biscoito, bolo, salgadinho, e nunca vai ser satisfeito. Nunca. Ao final de 7 meses, eu emagreci 42 quilos. Glória. Eu não tive sequelas, você viu, né? Você me viu ontem de perto. Eu não tenho marcas de exobesidade. Porque quando Deus faz algo, Ele faz por completo. Verdade. Ele fez, inclusive, a cirurgia plástica. Porque Ele é Deus, né? E assim, pastora, no meu coração veio um versículo muito forte para falar. Em Lucas 22, 31 e 32, diz assim: Satanás lhe peneirará como trigo se tu te sucumbires ao pecado da gula. Por que eu falo muito esse versículo? Porque eu fui estudar qual era o contexto desse versículo, né? Lucas era médico e ele relata isso por um momento onde Jesus é confrontado por Satanás e ele diz assim, que iria peneirar Pedro como trigo. Pois é. E esse estudo mostra o seguinte, que Jesus chega, né, para Satanás e pergunta por que ele faria isso. E Satanás responde,
porque ele não é convertido em toda a sua carne. Meu Então, Deus. naquele momento, Jesus intercedeu junto a Deus e pediu para que isso não acontecesse. Lucas 22, 31 e 32 é o versículo. Aí, o que ele mostra nesse momento? Que ele quer, Deus quer, um exército forte, que use capacete, ou seja, que os nossos pensamentos sejam convertidos a Deus. Aleluia. Que os nossos olhos sejam convertidos, que a nosso ouvido, nosso olfato, nosso paladar, que o nosso Nossas corpo, mãos. que todo o nosso corpo seja para dar glória a Deus. E isso é algo tão forte, tão profundo, porque eu acredito que essa conversão, ela é todo dia, ela é toda hora, né? E todo momento. Quantas vezes eu falo, Senhor, perdão, me livra de mim mesmo, né? Para que eu possa ser uma testemunha viva da tua criação nessa terra e uma testemunha legal da tua vontade. E para isso, nós temos que consagrar a nossa carne, o que vai comer, o que vai vestir, o presente que ganha, o perfume que vai colocar, porque Deus olha o coração, né? Verdade. Você pode estar com aquela roupa comprida, né? Dizendo que Bem você, vestida, né? Pode estar com aquela roupa comprida, bem vestida, mas o seu coração não tá, Isso. né? Doutora Ana Cristina, interessante, um dia eu saí depois do culto com um grupo dos irmãos da nossa igreja, fomos para uma pizzaria. E eu, particularmente, nunca gostei de rodízio, nem de carnes, nem de massa. Eu prefiro pedir um prato que seja o meu paladar do que inúmeros que eu gosto de uns e outros não. E naquele dia era um rodízio de pizza, entendeu? Nós sentamos numa mesa, era um grupo grande, e aí a gerente da loja, da pizzaria veio e falou o pacote que dava direito a isso e aquilo outro. E depois começou a vir as pizzas, as massas. E eu estava sentada assim e ela veio falar conosco e disse, vocês são crentes? E aí as pessoas, olha, aí somos, aí saiu. E na hora o Espírito Santo me revelou que eles acharam que aquela pergunta foi porque não tinha bebida alcoólica, só tinha suco, água e refrigerante. Mas o Espírito Santo me revelou que era por causa da glutonaria. Que ela descobriu que nós éramos crentes não pelo fato de não estarmos tomando bebida alcoólica, mas pelo excesso de comida. E eu comprovo o que eu estou falando, porque eu uma vez fui para São Paulo, um casamento de uma filha de uma prima lá em São Paulo, e ela disse que o dono do buffet, quando foi fazer o orçamento, olha que coisa séria, perguntou se o casamento era evangélico. E ela disse, não, era realmente a minha prima é católica. E ele disse, por quê? Ele disse, porque quando é evangélico, o preço individual por cabeça é mais caro. Porque crente não bebe, mas come muito. E aquilo ali me gerou uma tristeza na alma. Porque, como você diz, o problema não é comer, é o excesso. É isso que entristece o Espírito Santo, não é? Isso. Porque nosso templo, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, né? Existe um versículo que diz assim, vós não deveis satisfazer os vossos apetites egoístas e danosos, mas usar o vosso corpo para a glória de Deus, que está em Coríntios. E o que pode estar mostrando isso daí? O que pode estar mostrando isso daí? Eu tenho feito muita oração, né? E o Espírito tem dito assim para mim, grita para minha igreja, aleluia, que eu quero buscar um exército forte, saudável, mas eu quero buscar um exército que sirva na armadura. As pessoas estão obesas, comendo em excesso, e eu quero que você grite isso. Então, eu tenho feito muitas lives para obedecer uma ordenança, creio. E eu, graças a Deus, a quantidade de mulheres e homens que mandam direct, pastora, falando que nunca imaginaram que Deus também se preocupava com essa área. Oh, glória. Deus é Deus de detalhes. Isso.
Só não está escrito no atestado de óbito, mas o número de pessoas que morrem pela boca, pelo excesso de glicemia, pelo excesso de colesterol, pelo excesso de obesidade, por um abdômen distendido, uma falta... Hipertensão por causa do sal, excesso, não é? Câncer, né? A senhora sabe um exemplo de Teve um pastor que ele morreu, ele foi arrebatado, né? Com mais de 150 quilos, e ele teve um encontro com Deus. Deus falou assim para ele: olha, meu filho, não era a hora de você estar aqui. Porém, você cavou isso, se matando pela boca. Aí eu quero que você escolha. Você quer ficar por aqui já para resolver? Ou você quer se consertar? E ele escolheu voltar e se consertar. Hoje ele pesa 70 e poucos quilos, ele emagreceu, né? Ele tinha 150, ele se consertou e tem aí a vida plena. Então, eu quero alertar, sabe, pastora Cris? Hoje é uma live de admoestação com amor. Enquanto você não converter teu apetite, enquanto você não converter tua carne, fazendo exercício físico, onde nós nascemos para sermos imitadores de Cristo nessa terra. Cristo foi um grande andarilho, ele dividiu o pão, ele não comia sozinho, ele sentava na mesa para celebrar, então mesa é lugar de celebração, ele comia peixe. Relacionamento, né? Isso, não para você enfiar a cara na comida e não olhar nem para quem está na tua frente. Verdade. Você tem que se alimentar de amor, você tem que se alimentar de tranquilidade, mastigando. Ele ensina o jejum ele cala todos os genes da obesidade e existe uma colocação, né, que diz assim: existem demônios que só caem com jejum e oração. É isso aí. E, inclusive, dentro do nosso corpo, os maiores genes de doenças, de obesidade, eles são ativados pelo excesso de alimentos. E o jejum é o capaz de calar esses genes. Então, já começa pela fisiologia humana, pela biologia, né? Pelo que a gente entende de genética. E o nosso cérebro, ele tem uma ligação direta com o intestino. Então, pessoas que não têm uma boa alimentação podem estar sofrendo de depressão, de tristeza, de desânimo, de falta de energia. E Deus diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que eu preparei para aqueles que me amam e me obedecem. É verdade. Né? Então, glória a Deus. Obediência é algo extremamente importante. E está na palavra, para você que entrou agora na nossa live, em 1 Coríntios, Deus manda cuidar desse templo. Deus manda zelar, não é? O nosso corpo físico, porque o Espírito Santo habita nesse templo, não feito pela mão humana, mas feito pela própria mão divina. Exatamente. Em 1 Coríntios, eu anotei aqui, no capítulo 6, no verso 19 e 20, está escrito: não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, ou seja, o nosso corpo não é nosso. É uma casa que Deus emprestou para que o Espírito dele habitasse. Amém. Fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e do vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a palavra forte, como a doutora Ana Cristina falou, de admoestação em amor, não é? Em amor, para que você desperte. O inimigo quer que você enfie o pé na jaca. E que toda segunda-feira você comece a dieta que nunca começa. Aí sabe o que acontece? Doenças, enfermidades, dependência de medicamentos. Coisas que Deus não planejou para a minha vida nem para a sua vida. Não é verdade? E sabe o que mais, pastor? Eu já meditei nessa palavra. Um casamento que a mulher está se sentindo obesa ou que o homem está se sentindo mal. Não existem brechas. Isso. Né? Não vai querer ir para festa,
não vai querer praticar o ato sexual. Tem vergonha do corpo, tem né? vergonha do corpo. Imagina você criticar a criação. Não existe pecado maior. Imagina, né, se um filho chega para você e fala que odeia o braço dele, que odeia o corpo dele. Imagina Deus, o quanto ele se entristece de ouvir que o filho dele não gosta dele mesmo. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aleluia, Deus não erra. Eu quero te dizer que Deus não erra, ele nunca errou. Se o seu cabelo é assim, se seu quadril é assado, se seu braço é assado, ou se o seu corpo é cozido, virado do avesso, Deus fez assim. E ele vai usar essa característica física que ele te deu para a obra que você tem para fazer nessa terra. Para a glória do nome de Jesus. Existe algo especial dentro de você. Qualquer um de nós foi pintado e moldado desde o útero da nossa mãe. Deus nos formou. Então, eu quero convidar quem está aí se sentindo feio, que se olhe no espelho e fala assim, eu sou feita à imagem e semelhança do Deus de Deus. E Deus nunca erra. Eu sou bonita, eu sou filha de Deus. E eu vou viver. Imagina você olhar todo dia de manhã e falar assim, eu sou feita à imagem e semelhança de Deus. Alguém acha que Deus é feio nessa terra? Eu acredito que não. Impossível. Né? Ele nos moldou e nos pintou. E eu tenho certeza que essa palavra entrou com amor aí, como cura no coração de alguém, porque eu senti muito forte isso, né? Então, se olhe no espelho, se olhe sem medidas, né? Porque você foi formada com amor, né? Deus, ele nunca errou. Por mais difícil que seja a caminhada, o diabo conta mentiras para nós. Ele conta mentiras dizendo que nós não somos capazes e Deus diz, você é mais que vencedor. Aleluia, em Cristo verdade. Jesus, né? Quando ele diz assim, você é feia, Deus diz, você é feita à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Quando ele diz assim, você é pecador, você não vale nada, Deus te perdoa, porque ele veio humano na terra para nos entender. Ele era 100% Deus e 100% humano. Para saber todas as nossas falhas, para saber que nós vamos ser perdoados se a gente chegar, né, com o nosso coração e falar assim, Deus, me arrependo de comer demais, eu me arrependo de pecar com a minha língua, eu me arrependo de pecar com o meu ouvir, com o meu olhar, eu me arrependo, Senhor, e eu consagro o meu corpo a Ti. Porque nós estamos perto do fim. Eu sinto. É verdade. A gente está perto do fim. Jesus está às portas e a armadura tem que caber, né, doutora Ana Cristina? Tem que caber. Ele veio buscar. Outra coisa que eu fico impressionada, que você não espere o incentivo externo de outras pessoas. Você vai buscar em Deus essa fortaleza. Só Ele dá. Só Ele dá. Porque às vezes a gente espera o aplauso do outro, a aprovação do outro. Olha o que aconteceu comigo, né? Eu passei por esse processo todo de emagrecimento e uma irmã que me ama, uma serva de Deus, mas ela disse, eu tenho muito medo de você perder a unção, porque eu conheço uma irmã que emagreceu tantos quilos e perdeu a unção. Era um vaso e Deus não está mais usando. E eu disse, a unção não está na gordura. A unção está no Espírito. Aleluia. Se Deus me usava com excesso de pesos, com obesidade, agora que eu estou mais leve, é que eu tenho mais força para pregar esse evangelho até que ele volte. Então, assim, a gente tem que desmistificar. A gente tem que parar de dar ouvido a fábulas e ver o que a palavra de Deus está falando para a gente. A gente não é guiado pelo eu acho do outro. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E está escrito também em Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, assim. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Foi isso que aconteceu com esse pastor que a doutora Ana Cristina acabou de relatar.
É que isso. pesava 150 quilos e ele destruiu a ponto de ir para o céu e Deus ter dado uma oportunidade, né? Aleluia, para ele voltar e refazer. Eu creio, porque Deus é poderoso para fazer o que ele quiser. Amém. Pastora, ó, você não pode dizer que Jesus é o seu Senhor se nem mesmo permitir que ele dirija a casa dele, que é o seu corpo. Conhece esse livro aqui? Em Honra ao Espírito Santo, do Cash Luna? Nunca li. Ele é maravilhoso. Eu vou ler rapidinho uma parte dele. O motivo de eu me cuidar. Tenho visto muita gente que começa a fazer dieta e exercício nas academias antes de casar, porque quer ter boa aparência para o seu futuro cônjuge na lua de mel. Isso é bom, mas seria muito melhor se o fizesse primeiro para o Senhor. Também é muito bom cuidar de você mesmo para evitar ficar doente. Porém, a presença de Deus e o seu amor deve motivá-lo ainda mais. A lua de mel ou o risco de morte por enfermidade pode ser mais importante do que o fato de que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Há muitas coisas que podem nos motivar a ter mais cuidado com o nosso corpo, mas a motivação correta é perceber que se trata do lugar de habitação, onde Deus habita, é dentro do seu corpo. O Espírito Santo vive no nosso corpo. Ao se vestir, pergunte a ele o que você está usando, se lhe parece bem. Aleluia, verdade. Você não pode dizer que Jesus é o seu Senhor se nem mesmo permitir que ele dirija a casa dele. Acorda, Deus mora no seu corpo. Amém. Se verdadeiramente diz que o seu corpo pertence a Deus, então dê provas disso para ele. Nós que somos chamados para o ministério, temos a responsabilidade de cuidar e prestar contas ao Senhor daquilo que ele nos deu de graça, que foi o nosso corpo e a nossa vida, para que a gente alcance o prêmio que ele nos deu. E assim, o presente que é a vida, ele nos deu. Verdade. E a maneira com que nós vivemos a nossa vida é o presente que nós damos para ele. Então, isso constrange tanto o meu coração, tanto, que eu digo assim, quando ele me curou da obesidade, quando ele me curou dessas tristezas, dessas emoções desenfreadas, porque nós mulheres, nós comemos emoções, nós comemos tristezas, decepções, né, pastora? É verdade. Ele diz para a gente não andar ansiosa por coisa alguma, porque ele nos trata, né? Então, muitas vezes, a gente não fechou a porta do quarto e não falou em secreto, né? Porque se a gente não pediu, se a gente pediu e não recebeu, é porque pediu mal, né? Então, Deus diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A força não vem de nós, vem do Espírito, né? E eu quero dizer mais uma frase forte. Todas as doenças, elas têm físicas, elas têm origem na mente e na alma entristecida. Porém, toda cura é espiritual. Enquanto você não colocar Deus na sua frente e dizer assim, Senhor, toma conta desse mal e coloca por terra, porque ele foi o único que venceu na cruz todos os males. E se ele venceu, nós somos capazes de vencer. Verdade. Nós somos capazes de vencer todas as coisas. E ele já venceu. E se você está nesse mundo e não enxergou que a nossa luta ela é espiritual, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades do ar. Enquanto a gente não entender que Deus não nos deu armadura, escudo e espada por uma brincadeira, nós estamos numa guerra aqui. É verdade. E essa guerra, ela é espiritual. Então, se você está distraído, eu quero te alertar. Enche a tua lamparina de azeite. Oh, glória! Enche tua lamparina de azeite. Porque ele está nas portas, ele vai voltar e ele vai chegar como um ladrão sem avisar. Então, que a gente possa estar preparado para esse grande dia. E ele quer curar você
Ele quer lavar você. Ele quer derramar toda a cura, porque Ele já colocou por herança essa cura na nossa vida. Só falta você receber e jogar fora todas as mentiras voltadas contra você. Acorda, acorda, povo de Deus, acorda, acorda, acorda. E é debaixo do sangue de Jesus que eu faço essa colocação, dizendo que a gente acorde e que a gente ande em detalhes, porque Deus é Deus de detalhes. E Ele cuida de nós no vestir, no andar, no falar. E eu digo que as mulheres se levantem como Esther, como Rainha Esther. Que as mulheres se levantem como a mulher de Provérbios 31, que ela se veste de linho e púrpura. Não é escrito que ela se né? Ela pode estar de pano de saco no momento de humilhação, no momento de jejum, porém, ela tem que representar o Deus vivo. E para representar o Deus vivo, é preciso zelo no seu corpo, é preciso zelo na sua casa, é preciso zelo. E em primeiro lugar, né, pastora? Em primeiro lugar, se você quiser influenciar o mundo, influencie a sua casa. Exatamente. E não é fácil. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudo. O maior interessado que você supere, que você vença a sua própria carne é o Espírito Santo. Ele já te deu todos os ferramentas. As pessoas estão perguntando o nome novamente do livro. Ele é maravilhoso, esse livro. Se bem que está tudo na Bíblia Sagrada. Certo. Tudo na Bíblia Sagrada. Mas é um livro tão lindo, em honra ao Espírito Santo, do Cash Luna. É lindo esse livro. É uma parte dele, né? É uma parte dele. Ele é um livro bem grosso. Mas nós lemos muitos versículos, né? Sobre a maneira... Em Gálatas também tem um versículo muito forte falando. Agora, tem um que diz assim, ó, que a nossa vida, né, ser um sacrifício vivo significa obedecer aos maiores mandamentos de Deus. E os dons do Espírito Santo são comedimento, domínio próprio, né? O domínio próprio, quando você domina o paladar, você domina qualquer área do seu corpo. Né? Interessante, doutora Ana Cristina. Em Romanos 13 diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em orgias e dissoluções, nem em contendas e inveja. E a palavra glutonaria, do grego, quer dizer comos, com K, significa, quando traduziu para o português, para a palavra glutonaria, vem como comemoração, orgia ou farra, ou seja, os excessos. Então, não andemos em glutonarias. Tem inúmeros versículos da palavra que nos exorta, nos admoesta a vigiar. Ontem nós fomos para o aniversário da Natália. Sentamos, conversamos. Foi pouco tempo, mas foi precioso. Testemunhamos, nos alegramos. E a comida não foi o primeiro, não foi o protagonista do evento, não. Ela foi para o final da fila. Inclusive, quando eu fui embora, logo depois que vocês saíram, eu nem fiquei para o prato principal. A Natália disse: é um filé maravilhoso. Eu agradeci, porque já era 15 horas e nós tínhamos... A pastora Janete tinha outro compromisso. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que quando vai para um evento, eu não estou aqui atirando pedras, porque eu já fui assim. O objetivo era comer, era o excesso, ainda leva para casa, não é? Para a glória de Deus, nem um docinho eu comi. Glória a Jesus. E os salgadinhos fritos ficaram todos lá, né, pastor? Ficaram. E quando eu como, é um ou dois, não passa de 2 unidades. E antes eu comia, eu nem contava, porque eu tinha vergonha. E nós estamos aqui para alertar você, mulher. O que contamina, a Bíblia fala, não é o que você, não é o que entra, é o que sai da sua boca. Mas você tem que cuidar com o que você põe para dentro. Né? Tem uma coisa que a doutora Ana Cristina sempre fala no consultório, que nós temos que descascar mais do que desembrulhar a embalagem. Exatamente. Então, temos que comer
fibras, frutas, legumes. Hoje mesmo eu fiz 2 saladas. Meu filho Ai, disse, que mãe, eu vou delícia. almoçar aqui. Fiz uma com berinjela e fiz outra com acelga, cenourinha ralada. Ai, Então que eu fui procurar delícia. receitas, coisas que eu não era o meu hábito. Por quê? Porque era muito feijão, macarrão, farofa. Então isso, eu escolho um carboidrato, Amém. e o resto é salada e a proteína. Isso, Isso, gente, é mudança de renovando a mente. Nós temos que isso, renovar. Temos isso. que, como que diz, a roupa velha do velho homem não cabe mais para mim e para você, porque o nosso destino é o céu. Amém. Aleluia! A nossa Amém. pátria é celestial. Amém. Então, essa alimentação, essa nutrição é só para nos manter em pé, vivos e saudáveis. Amém. E Amém. não para estar carregando, como eu carregava, um saco de cimento, me fazendo andar encurvada, porque o peso te faz olhar para baixo. Mas quando você está leve, você leva os olhos aos montes para o Amém. Senhor. Amém. Aleluia. Quando Jesus curou aquela mulher encurvada da Bíblia, ela andava olhando para baixo. Mas quando ele o curou, ela olhou para cima. O Amém. inimigo não quer que você mude, mas o maior interessado no seu milagre é Jesus, é o Pai, Amém. é o Filho e o Espírito Santo. Glória Foi por a esse Deus. motivo que nós decidimos. Eu fiz Glória esse a convite Deus. para a doutora Ana Cristina. E eu quero que ela fale agora do curso que ela está fazendo com a pastora Raquel, essa mentoria online, que é Isso. importantíssimo, é um ferramento. Durante a pandemia, Deus deu ferramentas, porque a igreja de Cristo não pode parar. E Deus Amém. tem pressa de salvar. Amém. Doutora Ana Cristina, fale dessa mentoria e como tem Pois é. abençoado vidas. Pois é, nós estamos, eu e a pastora Raquel, na 3ª mentoria com esse tratamento, corpo, alma e espírito, né? E a gente tem um link, quem quiser ir olhar lá nos stories, né? Tem um link de inscrição. Você sabe, pastora, que na última mentoria, agora que foi a 3ª, uma mulher emagreceu 12 quilos e se livrou de 3 medicamentos. Aleluia. 2 de glicemia, que ela estava tratando a diabetes, 2, e 1 de pressão. Eu E creio. rejuvenesceu. Então, Deus quer ver o nosso corpo curado. Quer ver você bem. A Bíblia diz até os 80, tinindo, Eu creio. brilhando, Glória a brilhando. Deus. E é isso que a gente vai cumprir. Porque a gente tem que obedecer àquilo que Deus fala. E assim, tem sido uma bênção, tem sido uma bênção. E uma das coisas que mais me deixam assim, feliz, sabe, pastora? É porque existe algo novo que Deus está fazendo. Eu creio. E Ele quer colocar isso como um detalhe. Porque Deus, Ele vem como ondas, né? O Espírito Santo, ele vem nos avivar como ondas. É verdade, glória. Né? E nesse momento, ele tem avivado a igreja em peso para esse cuidado com o corpo. Porque se a gente tiver alinhado corpo, alma e espírito, a obra dele vai ser feita. Porque você não vai estar prostrado numa cama, você não vai ficar com preguiça, né? Em Provérbios fala que quem comete a glutonaria se vestirá de trapos e empobrecerá. Isso. E ficará cheio de preguiça, né? Então, verdade. essa mentoria começa agora dia 21. Hoje tem uma promoção lá nos nossos stories, né? Na verdade, o intuito dessa live foi uma coincidência. Você já me chamou faz tempo sobre isso. Exato, isso. E eu estou falando, eu pedi permissão para você, porque eu acho que, como é um ministério, é algo que pode abençoar vidas. E a gente nasceu aqui... Quem sabe agora alguém trabalhar. está precisando dessa mentoria e não sabia como lidar. Talvez já iniciou inúmeras dietas, já fez... comprou vários remédios para controlar o apetite e foi fracassado. Mas aí Deus coloca uma live dessa com a pessoa de Deus, com a doutora inspirada pelo Espírito Santo, que venceu a própria obesidade, porque ela colocou Jesus no centro e se rendeu e mortificou a carne. Então ela tem a autoridade de Deus para tratar pessoas, porque quem foi curado, cura.
Quem Amém. foi sarado, sara. Amém. Eu tenho autoridade na minha vida, doutora, para falar sobre o câncer, porque eu fui curada de câncer. Eu Glória tenho a autoridade Deus. na minha vida Amém. para falar sobre adultério, porque o meu lar foi restaurado, o meu marido adulterou, eu perdoei, lutei pela minha família e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Que linda, Então, onde nós somos feridos, onde o inimigo nos marcou como derrota, nós vamos triunfar em vitória, porque Deus não nos chamou para ser cauda, nós somos cabeça. Deus não nos chamou para estar por baixo, Deus nos chamou para estar por cima. E é por isso que Deus te colocou em Fortaleza, te tirou de São Paulo, porque a obra era aqui. E Deus te uniu com a pastora Raquel, aleluia, para a rede se expandir, para que mais vidas fossem impactadas e para esse jugo de obesidade, de morte súbita, de desapego da vida, de vontade de morrer. Tem mulheres que estão nos vendo, que já pediu até a morte, porque não consegue se ver no espelho, não consegue tirar uma foto. Isso é o plano do diabo, mas o plano de Deus para a sua vida é vida e vida em abundância. E essa abundância não é só material, não. Ela é material, ela é espiritual, ela é em todas as áreas da sua vida. Hoje nós declaramos o fim desse cárcere. Nós declararemos, aleluia, essas correntes quebradas, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a doutora Ana Cristina não prega da experiência do outro, ela prega da própria vida. E não foi por acaso que ela abraçou a nutrição. Talvez tão novinha, quando foi escolher o vestibular, nem imaginou, no sonho mais belo, mais bonito, que hoje, aleluia, ela seria essa mulher usada com poder, com autoridade, com meiguice, com doçura, mas com uma palavra firme, com a palavra de confronto, como ela fez com a minha própria vida. E eu louvo a Deus por você, minha amada. Eu louvo a Deus porque você se permite abençoar vidas. Eu louvo a Deus pela sua disponibilidade. Eu louvo a Deus por você se deixar passar pelo processo para hoje curar outras mulheres. E eu declaro que só vai aumentar. Porque, aleluia, nós vamos todas caber na armadura. Ninguém vai ficar por causa do pecado da glutonaria. Ninguém vai ficar porque é homem glutão ou mulher glutona. Glória a Deus. E olha, só para você entender que aqui é totalmente espiritual. Eu fui olhar no dicionário a palavra glutão, tem como sinônimo guloso. E às vezes a pessoa usa a palavra gulosa, guloso, como uma coisa assim, engraçada, bonitinha. E sabe o que é que significa? Guloso, gulosa, viciado em comida. Ou seja, você não é mais viciado na droga, no sexo, na pornografia, na bebida alcoólica, mas é na comida. Existe pecadinho e pecadão? Não existe. Não. Então, deixa eu ler essa live é de Deus para tua vida. Vou ler um negócio que eu tinha separado, parece brincadeira. Falando sobre vício. Ó, quando Deus começa a satisfazer a necessidade mais profunda, o viciado encontra a capacidade de fazer a escolha possibilitada pelo Espírito de abandonar o comportamento vicioso que lhe serviu de pseudoproteção e pode prosseguir e obedecer a Jesus na medida em que Jesus renova a mente da pessoa. Tá em... Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa essa live, Pai, em nome de Jesus. Deu, não, repete só, Deu Lucas, só o final que cortou o versículo. Tá, então vamos lá. Para prosseguir, obedecer a Jesus na medida em que Jesus renova a mente da pessoa. Lucas 9, 23, 25 e Romanos 12, 1 e 2. Certo. Então, na Bíblia da Mulher, na Bíblia de Estudo da Mulher, tem N versículos falando sobre isso. E assim, só para explicar essa mentoria com a pastora Raquel, são 4 encontros, toda segunda-feira, dia 21, 28 e as 2 segundas-feiras de outubro. Onde tem um grupo de WhatsApp, nós acompanhamos, eu passo cardápio, eu passo toda a parte necessária de exames de sangue para a pessoa fazer, e há um acompanhamento, uma ajudando a outra. Uma dando força à outra, né? Porque quando algo é em grupo, as coisas funcionam melhor do que algo que é feito individual. Separado.
ninguém tem força. Porque Deus diz para ajudar um ao outro. Um irmão segura o outro quando o outro vai cair, não é? É verdade. E deixa eu dizer algo que uma moça escreveu aqui, a Vaneide disse, eu não consigo deixar de comer doce. Deixa eu dizer, a palavra tem poder, né? O que você foca é o que cresce. Nós não podemos falar palavras, você vai dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Isso. A palavra, quando sai da sua boca, ela sai empoderada. Isso. Jesus venceu o diabo no deserto, não foi usando poder, foi a palavra. Foi. Então, declare hoje, em nome de Jesus, que você vai conseguir sim. Isso. Aleluia, que as outras experiências não deram certo, mas nada é em vão se não é bênção ou lição. Agora é diferente. Agora você entrou nessa live, agora você conheceu a doutora Ana Cristina, agora você vai ler esse livro, você vai ler os versículos da palavra que apontam para glória a libertação do vício, amém, da glutonaria. Amém. Então, e você vai ser liberta. Não diga, eu não consigo. Diga, eu vou conseguir, porque o maior está comigo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, nunca perdeu batalha. Antes eu lutei com as minhas forças. Agora eu vou lutar com as forças do Senhor. E tem mais. Se Deus me permitir, eu vou entrar na mentoria. Declare. Eu vou entrar nessa mentoria. São 4 segundas-feiras num grupo abençoado. Todas com propósito, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é verdade, doutora? Amém, pastora. Eu vou colocar aqui, se as mulheres quiserem ir. Isso. Hoje tem promoção da DNA da Mulher / oferta. Tem lá no meu, né? Mas tá aí. Tem lá no meu Instagram. Eu tô com carinha de cansada, por isso que eu tô usando esse filtro bonitinho. Depois põe aí o nome do livro, que já perguntaram outra vez, digite, porque eu vou salvar a live no meu IGTV, vai ficar também no meu canal no YouTube, Pastora Cristiane Eleutério. E se você não me segue, entrou nessa live por conta da doutora Ana Cristina, o meu Instagram é Cristiane_Eleutério. Vai estar salvo lá essa live para a glória de Deus. Amém, pastora, amém. E assim, ó, em honra ao Espírito Santo, do Cast Luna. Pronto. Esse livro é lindo, mas a Bíblia Sagrada tem a herança e tem as palavras de amoestação. Lembra, a gente está a 3 minutos de acabar. É verdade. Dizer que é uma honra eu estar aqui. Muitíssimo obrigada, né? Amém. A honra e a glória. A honra foi toda minha Deus. de você ter aceitado o meu convite. Me senti muito amada do nosso Pai, de nos colocar juntas nessa noite para abençoar inúmeras mulheres e homens também, para sair da mesmice, da acomodação, bater essa poeira do deserto e avançar. Porque a palavra de Deus diz em Filipenses 13:13, deixando para trás as coisas que ficaram. Não deu certo a dieta, não deu certo a academia, deixa para trás. Avançando para as que estão diante de ti. Ei, o teu futuro está intacto na mão do Senhor. O passado gerou experiência, não deu certo, bate a poeira do deserto e avança. Porque o melhor de Deus está chegando na sua vida e você não entrou nessa live por acaso. Por acaso. Amém? A senhora pode orar, doutora Ana Cristina? Posso sim. Eu vou orar para você conseguir salvar a live, né? Senhor nosso Deus, eu agradeço, Pai, por esse momento que foi colocado por Ti aqui, Senhor. Obrigada por esse tempo onde eu conheço a pastora Cristiane Eleutério. As pessoas que estão aqui, que alegria, Senhor. Como é bom estar na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo possa reger o corpo das pessoas, assim como foi o ministério que o Senhor me colocou a respeito dos cuidados com o corpo, que a gente possa honrar o Teu santo nome, que todas as nossas células deem glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus, abençoa a casa, abençoa o ministério da pastora Cristiane, as pessoas que estão aqui, eu te amo, meu Senhor, nada seria, se não fosse o Senhor na minha vida, eu nada seria. Obrigada, Pai, por essa vida, que eu possa te dar o melhor presente com a minha existência. Que cada um que estiver aqui puder fazer a mesma coisa. Aleluia. Amém. Um beijo, minha amada. Um beijo, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Te amo. Deus te abençoe. A paz, querida. A paz. Deus abençoe.